Refutações. Dubái afirma em sua prova 119 que os planetas diferem das outras estrelas fixas apenas em seus movimentos relativos. Falso. Existem várias diferenças. Brilho, magnitude aparente. Vênus, Júpiter e Marte, às vezes, são mais brilhantes que as estrelas mais brilhantes. Tamanho. Possuem tamanhos aparentes diferentes, dependendo da distância que estão da Terra. Fases. Eles têm fases, como visto nestas fotografias de Vênus trânsito. Você pode ver o trânsito do Sol dos planetas internos. Na imagem, podemos ver Mercúrio. Rotação. Sua rotação é facilmente evidente. Na foto, Júpiter. E estes são apenas os mais óbvios. A propósito, todas essas são observações que todos podem fazer em seu próprio quintal. O Senhor Dubái claramente nunca olhou através de um telescópio instalado e montado. Mesmo com um pequeno telescópio, você pode ver detalhes suficientes em Júpiter para vê-lo completar uma rotação completa durante a noite, 10 horas para uma rotação. Existem milhares de vídeos de astrônomos amadores usando equipamentos muito básicos que mostram detalhes suficientes sobre os planetas para ver isso. Mas os terraplanistas rejeitam sistematicamente qualquer imagem oferecida a eles. Fotos. Falso. Vídeos. Falso. Para eles tudo é mentira. Eles não apenas não se esforçam para provar isso por si mesmos, mas também ignoram completamente quantas evidências são oferecidas a eles. Não importa que essas observações tenham sido feitas por milhares de pessoas ao longo de vários séculos. Eles continuarão a afirmar que tudo faz parte de uma grande conspiração da NASA. A prova 120 chega ao absurdo de tentar demonstrar a planície terrestre apoiando-se na etimologia da palavra planeta. Etimologicamente, a palavra planeta vem do latim planeta, que por sua vez deriva do grego plantos vagabundo, errante. Isso se deve ao fato de que na antiguidade, seguindo a teoria geocêntrica de Ptolomeu, acreditava-se que ao redor da Terra, que era considerada o centro do cosmos, giravam o Sol e os 5 errantes ou planetas errantes, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, assim chamado por desobedecer teimosamente a lei do círculo. Ou seja, eram considerados errantes porque, aparentemente e a olho nu, eles não traçaram um círculo ao redor da Terra, ao contrário do Sol. Prova 121. O tamanho aparente de um objeto não é seu tamanho real. Com um sextante, apenas o diâmetro angular pode ser medido de um objeto. Não tem nada a ver com seu tamanho real. As distâncias foram amplamente medidas. Com base no diâmetro da Terra calculado por Eratóstenes, Hiparco de Niceia, aproximadamente 150 anos AC, calculou a distância Terra-Lua. Ele usou um método sugerido um século antes por Aristarco de Samos, o mais ousado dos astrônomos gregos, que já havia assumido que os eclipses lunares se deviam ao fato de a Terra estar entre o Sol e a Lua. Aristarco descobriu que a curva da sombra da Terra cruzando na frente da Lua indicava os tamanhos relativos da Terra e da Lua. A partir disso, os métodos geométricos ofereceram uma forma de calcular a distância até a Lua, em função do diâmetro da Terra. Hiparco, repetindo este trabalho, calculou que a distância da Lua à Terra era 30 vezes o seu diâmetro. Tomando a figura de Eratóstenes, ou seja, 12.000 quilômetros, para o diâmetro da Terra, isso significa que a Lua deve ter estado a cerca de 384.000 quilômetros da Terra. Este cálculo acabou por ser bastante correto. Aristarco também fez uma tentativa heróica de determinar a distância Terra-Sol. O método geométrico que ele usou era absolutamente correto em teoria, mas envolvia a medição de diferenças tão pequenas nos ângulos que, sem o uso de instrumentos modernos, era ineficaz para dar um valor aceitável. De acordo com essa medição, o Sol estava cerca de 20 vezes mais longe de nós do que a Lua, quando, na verdade, está cerca de 400 vezes mais.
Quanto ao tamanho do Sol, Aristarco deduziu, embora seus números também fossem errôneos, que esse tamanho deveria ser pelo menos 7 vezes maior que o da Terra, apontando que era ilógico supor que o Sol, de tão grandes dimensões, giram em torno de nossa pequena Terra, para a qual ele finalmente decidiu que nosso planeta girava em torno do Sol. Em 1650, muito antes da existência da NASA, o astrônomo belga Godefroy Wendelin, repetindo as observações de Aristarco com instrumentos mais precisos, concluiu que o Sol não estava 20 vezes mais distante que a Lua, o que equivaleria a cerca de 8 milhões de quilômetros, mas 240 vezes mais distante, ou seja, cerca de 97 milhões de quilômetros. Esse valor ainda era muito pequeno, embora, no geral, estivesse mais próximo do correto do que o anterior. Por outro lado, no ano de 1609, o astrônomo alemão Johannes Kepler abriu o caminho para determinações exatas de distâncias com sua descoberta de que as órbitas dos planetas eram elípticas, não circulares. Pela primeira vez foi possível calcular com precisão as órbitas planetárias e, além disso, mapear, dimensionar, o sistema solar. Ou seja, as distâncias relativas e formas das órbitas de todos os corpos conhecidos no sistema poderiam ser representadas. Isso significava que, se a distância, em quilômetros, entre quaisquer dois corpos no sistema pudesse ser determinada, as outras distâncias também poderiam. Portanto, a distância ao Sol não precisava ser calculada diretamente, como Aristarco e Wendelin tentaram fazer. Isso poderia ser alcançado determinando a distância de um corpo mais próximo, como Marte ou Vênus, fora do sistema Terra-Lua. Em 1673, o método da paralaxe deixou de ser aplicado exclusivamente à Lua, quando o astrônomo francês de origem italiana, Jean-Dominique Cassini, obteve a paralaxe de Marte. Ao mesmo tempo em que determinava a posição desse planeta em relação às estrelas, o astrônomo francês Jean Richer, na Guiné Francesa, fazia a mesma observação. Combinando ambas as informações, Cassini determinou a paralaxe e calculou a escala do sistema solar. Assim, ele obteve um valor de 136 milhões de quilômetros para a distância do Sol à Terra, valor que, como podemos ver, era, em números redondos, 7% menor do que o aceito atualmente. Desde então, várias paralaxes no sistema solar foram medidas com precisão crescente. Em 1931 foi elaborado um vasto projeto internacional cujo objetivo era obter a paralaxe de um pequeno planetoide chamado Eros, que na época estava mais próximo da Terra do que qualquer outro corpo celeste, exceto a Lua. Naquela ocasião, Eros apresentava uma grande paralaxe, que podia ser medida com notável precisão, e, com ela, a escala do sistema solar era determinada com maior precisão do que até então. Graças a esses cálculos, e com a ajuda de métodos ainda mais exatos que os da paralaxe, hoje conhecemos a distância do Sol à Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, distância que varia mais ou menos, levando em conta que a Terra órbita é elíptica, como o resto das órbitas de todos os planetas do nosso sistema solar.